Boa noite. Meu nome é Marcos Rigg, eu sou presidente da Malux, Associação dos Moradores e Amigos dos bairros Luxemburgo, Coração de Jesus e Vila Paris, e também sou conselheiro titular do Coman, que é vinculado à Secretaria de Meio Ambiente do município de Belo Horizonte. Com relação ao tema de hoje, eu vou fazer uma abordagem aqui com relação ao histórico, né, da natureza relativa ao poder público, a questão da participação popular e do controle social. A Constituição de 1998, no seu artigo 1º, parágrafo único, ela prevê que todo poder emana do povo e que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Os objetivos, né, da participação do poder e controle social são a participação popular na gestão em cidades, a aproximação do poder público da população no que concerne a construção das cidades. Esses mecanismos, eles se efetivam por meio de combinação entre a democracia representativa e a democracia direta. É um modelo, portanto, que dá suporte à participação em várias áreas, entre elas o planejamento urbano. Já diria Balbin, em 2016, que por ser produto e meio de produção social, reflete o espaço urbano a dimensão da desigualdade de riquezas. A cidade, portanto, pessoal, reflete a acumulação de riquezas e é concentradora de pobreza e vulnerabilidade social, com exclusão e segregação socioespacial. Assim, então, o plano diretor é um instrumento que define as regras de uso, de ocupação e transformação dos solos urbano e rural. É através do planejamento urbano, né, que nós poderemos e tentamos passar dos interesses individuais, da manutenção de interesses privados, para um modelo de conformação jurídica pública das variadas pretensões existentes, considerando os interesses públicos e privados, né? Então, sendo assim, somente com esses processos participativos que será possível nós concebermos uma cidade constituída não só para a reprodução do capital, mas também feita para os cidadãos. Nesse sentido, então, o plano diretor, que é a Lei Municipal 11.181 de 19, fundamentou-se, né, no princípio da função social da propriedade da cidade, nos termos do artigo 182 da Constituição Federal de 88 e da Lei Federal número 10.257 de 2001, que é o Estatuto da Cidade. Eu separei aqui alguns artigos do plano diretor que eles falam, né, sobre a questão da participação popular. Por exemplo, no artigo 2, inciso 4º, ele fala o seguinte: são princípios gerais da política urbana do município. A gestão democrática por meio dos instrumentos previstos nessa lei e de outros que venham a ser desenvolvidos. Mais adiante, o plano diretor ele inclui alguns conceitos, instrumentos e parâmetros que norteiam a política urbana, de forma a estabelecer o comprometimento do município com os compromissos globais, né, que ele trata no artigo 4º, inciso 27, no qual ele... Só um instante aqui que pulou... No qual ele estabelece mecanismos institucionais, políticos e legais para ampliar plataformas inclusivas em alinhamento com políticas nacionais que permitam a participação efetiva de todos no processo de tomada de decisões, planejamento e acompanhamento, bem como reforçar o engajamento da sociedade civil e a coprovisão e coprodução do espaço. E daí ele cita algumas alíneas, dentre as quais a realização quadrienal, né, da Conferência Municipal de Política Urbana, a própria instituição do Conselho Municipal de Política Urbana, o CONPUR, e a gestão de porções territoriais de características específicas, né, que seriam os FADs.
Mais adiante, no artigo 82, que eu separei aqui também, que eu entendo que é bastante interessante, vem a gestão democrática da cidade, que estabelece que os processos de construção e gestão da política urbana municipal deverão ocorrer de forma democrática, com a participação efetiva da sociedade civil por meio dos canais previstos nessa lei, bem como de outros existentes ou que vierem a ser criados. E daí, após ele, com o artigo 83, ele institui o Conselho de Política Urbana, né, ele fala sobre a questão, que é uma questão até polêmica hoje em dia, existem alguns entendimentos, mas, de acordo com a 4ª Conferência Municipal, que antecipou ao atual plano diretor, é prevista a questão de paridade nos conselhos, né? Que seria o número de integrantes da sociedade civil igual a dos membros dos órgãos públicos. Essa questão tem sido amplamente debatida, principalmente pelas associações de moradores de Belo Horizonte, né, unidas em torno do MAN, BH, e, inclusive, tendo sido objeto de moção no próprio Compur, porque a paridade lá atualmente anda um pouco, digamos assim, não tão paridade, né? Hoje em dia está 13-9. Então, nós apresentamos uma moção para tentar equilibrar isso aí, porque, no nosso entendimento, são 11 representantes do Executivo, 2 do Legislativo e 9 da sociedade civil. Evidentemente que, representando o Legislativo e do Executivo, trata-se de cada um de uma esfera que pertence ao poder público, né? Daí a disparidade que, no nosso entendimento, não deve haver para que as decisões possam, de fato, ter cunho, participação popular, né? Mais adiante, no artigo 85, existe a previsão da Conferência Municipal de Política Urbana, né, que ela deve ocorrer de 4 em 4 anos, e no artigo 87 trata-se dos FADs. Enfim, o tempo aqui já está curto, eu vou concluir. É importante também lembrar que, em tempos tão sombrios como esses que nós vivemos atualmente no Brasil, a participação popular, o controle social, nós devemos estar vigilantes constantemente para que as nossas demandas sociais, principalmente num país massacrado pela pandemia, assolado aí a pobreza, a miséria que bate na nossa rua, devemos sim estar vigilantes para que seja mantida a paridade da sociedade civil com os órgãos públicos, para que se faça e se reflitam os anseios da sociedade, a mais carente, principalmente, né, de habitação, de mobilidade urbana e tudo, para que realmente haja a representação que tanto almejamos e prevista na Constituição, que é a democracia representativa e de preferência direta. Afinal de contas, né, todo poder emana do povo. Obrigado. Alô?